O quarto álcool gel adicional tem um valor menor ainda para mim, porque eu vou guardar ele só. Eu não vou nem usar para uso pessoal, que eu valorizo muito, nem usar para dar para meus amigos, que eu valorizo bastante, nem para desinfetar objetos, que eu valorizo menos do que para amigos e menos do que uso pessoal, mas ainda valorizo. Eu vou usar para guardar ele, eu vou para usar amanhã, que tem um valor menor ainda, é o que tem menos valor. Portanto, eu estou disposto a pagar menos pela quarta unidade do que pela primeira unidade de álcool gel. Percebe? Isso tem a ver com aquela ideia, aquele princípio que a gente viu, de que os indivíduos pensam na margem. Tá? Então, na hora de decidir o quanto que eu vou pagar por um álcool gel, por uma unidade de álcool gel, eu estou pensando sempre na margem. Ó, quanto que eu vou pagar pela próxima unidade de álcool gel? Eu já tenho 3. Quanto que a próxima vale? Olha, eu vou fazer isso, vou decidir. Quanto que a próxima vale? Ó, se ela valer mais do que o custo, beleza, eu vou comprar. Se não, não. Mas o que ela vale, a quarta unidade de álcool gel, vale menos do que a primeira. Ok? A gente pode ver isso aqui nesse gráfico, né? Então, ó, lavar as mãos tem um valor alto para mim. Portanto, eu estou disposto a pagar bastante por um frasco. Estou disposto a pagar, por exemplo, 11 reais. Tá, vamos assumir aqui. Então, a primeira unidade de álcool gel, como eu vou usar para lavar as mãos, ela tem um valor bem importante para mim. Então, eu estou disposto a pagar 11 reais por ela. A terceira unidade, tá? Então, assim, eu comprei a segunda lá, dei para meus amigos e tal, dei pro familiar. Aí a terceira unidade, o que eu vou fazer com ela? Eu vou desinfetar objetos. Tem um valor menor do que a segunda e um valor menor do que a primeira, o destino desse álcool gel, né? Então eu estou disposto a pagar no máximo ali 4 ou 5 reais por esse frasco. Tá? Aí a quarta unidade tem um valor menor ainda. A quinta unidade tem valor menor ainda. Né? A quinta, digamos que eu use para estocar. Eu vou guardar ela para usar amanhã. Isso não tem um valor tão grande quanto usar agora para desinfetar agora, né? Então eu vou estar disposto a pagar no máximo 3 reais. Okay? Por isso que a demanda ela é negativamente inclinada. Tá? Só para reforçar isso, que é um conceito bem importante. Tá? Vamos recapitular. Tá? Então, o primeiro frasco demandado é usado para o uso mais valioso. Tá? Eu estou disposto a pagar bastante por esse frasco, então. Tá? O segundo frasco ele é usado para o segundo uso mais valioso. Então eu vou estar disposto a pagar bastante ainda, mas menos do que eu estava disposto a pagar pela primeira unidade. Cada frasco adicional vai ter um valor menor do que o frasco anterior. Tá? Então a gente diz que o frasco marginal, né? E aqui o sentido de marginal não é da criminalidade aqui, né? O marginal o próximo, né? O frasco adicional tem um valor menor do que o anterior. Por quê? Porque eles são destinados a usos cada vez menos importantes. Tá? Agora vamos pensar lá o seguinte, vamos fazer o seguinte exercício mental. A gente tem 4 frascos. Tá? Eu destinei para uso pessoal, destinei para os meus familiares, meus amigos, que é o segundo uso mais importante. O terceiro eu usei para estou usando para desinfetar objetos. E o quarto estou usando para estoque. Agora suponha que por algum acontecimento aí, alguma coisa que aconteceu, eu acabei perdendo um dos frascos. Então agora em vez de 4 eu tenho só 3. Eu perdi um frasco. Bom, se eu perdi um frasco, agora eu vou ter que abrir mão de usar o frasco para algum dos 4 usos que eu estou usando, que eu usei, né? Pergunta, qual uso que eu vou abrir mão de fazer? Eu vou parar de lavar a mão ou vou parar de estocar? Eu vou parar de estocar, porque lavar a mão é mais importante do que estocar. Então, se eu estou abrindo mão, se o quarto frasco, percebam, ele tem o valor do uso que eu vou dar para ele, que é estocar. Então eu estou disposto a pagar menos por esse quarto frasco.
que eu vou abrir mão para esse quarto frasco é de estocar. Isso tem um valor menor para mim. Então o preço que eu estou disposto a pagar por esse frasco é deixar de estocar ele. Certo? É o valor equivalente a deixar de estocar ele. Tá. Por isso que a gente diz que a utilidade, né, o uso que eu faço das coisas, né, a utilidade que as coisas me dão, a utilidade marginal, ou seja, a utilidade da próxima unidade daquele objeto que eu estou avaliando, ele tem uma utilidade decrescente. Então a utilidade que o quarto frasco me traz é menor do que o primeiro. A gente pode fazer a mesma analogia com aquele... Eu falei para vocês na primeira aula, ou na segunda aula, se eu não me engano, do copo de água no deserto. Né? O primeiro copo de água no deserto, pô, ele é importantíssimo, porque eu estou morrendo de sede, se eu vou morrer se eu não tomar. O 10º copo de água já não é mais tão relevante para mim. Né? Obviamente eu vou guardar esse copo d'água se eu acho que eu não vou ser resgatado ou não vou conseguir fugir, eu vou guardar ele. Mas nota que ele não vai ter tanto... A disposição que eu vou ter a pagar por esse 10º copo de água vai ser menor do que para o primeiro copo de água. Isso explica, pessoal, por que a curva de demanda ela é decrescente. Certo? Porque a unidade adicional de quando eu já tenho muita coisa, né, o que eu estou disposto a pagar pela unidade adicional quando eu tenho muito daquele negócio, é pouquinho. Quando eu tenho pouco daquele negócio, eu vou querer pagar bastante. Por quê? Porque aquilo vai se destinar a um uso que para mim é muito importante. É muito mais importante do que o uso que eu vou fazer da 100ª unidade. Certo? Isso explica por que a curva de demanda ela é negativamente inclinada. Tá? E o que faz a gente... Esse é um resultado tão importante, né, que a gente chama isso da lei da demanda. Né? Lei da demanda. Vai ter também a lei na próxima aula, vocês vão ver a lei da oferta, né? E aí vocês vão juntar as duas coisas e vai ter a lei da oferta e da procura. Né? Que daí vai ser a junção de tudo. Né? Mas a lei da demanda, o que é? Né? Nota que não é uma lei não é uma lei promulgada, né, aí pelo nosso Congresso, certo? Ela é uma lei da economia, é uma lei teórica, tipo as leis da física, que diz o seguinte, ó, quanto menor o preço de algum bem, maior será a quantidade demandada. Tá? Ela vem como uma necessidade quase que lógica da utilidade marginal decrescente que os indivíduos têm, que os indivíduos possuem. Tá? Ok, eu vou encerrar agora esse vídeo e aí nós vamos passar para o próximo tópico. Né? Só reforçando então, pessoal, a ideia, né, para finalizar aqui, antes de encerrar, a gente pode fazer o mesmo raciocínio para a demanda para o petróleo, né? Porque o petróleo eu posso usar ele para várias coisas. Eu posso usar o petróleo para combustível, posso usar o petróleo para fazer brinquedo, por exemplo, de plástico, né? Ou posso usar ele para fazer plásticos para a indústria, né? Algum produto industrial, que vai ser usado como insumo na indústria. Se o petróleo começa a subir muito de preço, o que a gente para de fazer? A gente para de fazer combustível para avião a jato? Não, porque esse é um dos usos mais valiosos para o petróleo, porque a gente não tem como fazer combustível para avião a jato de outras coisas, a gente só pode usar petróleo. Né? O que a gente para de fazer? A gente para de gastar o petróleo para fazer plástico, para fazer brinquedo, né? Porque a gente pode assim, brinquedo não é tão importante, então a gente não precisa fazer brinquedo a um preço se o barril de petróleo estiver escasso. Então essa é a mesma ideia, ó. Os usos mais valiosos estão mais para cá, né? Mais para a esquerda, né? E mais para a direita estão os usos menos valiosos que eu posso destinar o
o petróleo. Então, esse é mais um exemplo de como que a demanda é negativamente inclinada.